Olá, seja muito bem-vindo ao Franco Conecta Pod, aqui é o seu lugar, o seu canal de conexão com o universo condominial. Eu me chamo Roberta Budi, sou host aqui do Franco Conecta Pod e aqui do meu lado eu tenho a garota prodígio do mercado condominial, que vocês já conhecem. Se apresenta rapidinho, Lari, porque hoje a gente tem muito papo. Ela que fala muito, tá Isso vendo, aí. gente? Um beijo, eu tava com saudade já. A gente sabe que isso aí vai passar um tempinho depois, mas a gente foi recente pra São Paulo e não gravamos e parece que tem uma vida que a gente não se comunica. Então, pessoal, eu sou a Lari, todo mundo já tá acostumado com essas carinhas aqui, então vamos ao que interessa, Roberto. Vamos ao que interessa. Temos uma novidade para vocês. Estamos em plena jornada da engenharia predial. É isso. Lari, qual é a ideia dessa jornada? É a gente trazer de uma forma prática um assunto que muitas das vezes o síndico tem dúvida, que é a parte de engenharia, que é muito técnica, né? Como é que é para você esse assunto, Eu Lari? acho que é uma das maiores dores e maiores carências pro síndico, porque a parte de conhecimento técnico não dá para aprender em qualquer lugar, não dá para aprender com qualquer pessoa. Tem muita empresa séria no mercado, mas tem muita empresa fazendo abobrinha. Então, é importante a gente ter alcance ao máximo possível de pessoas e de informações, porque a informação, ela conecta, ela enriquece e ela é necessária. Verdade, Lari. E hoje, para compor essa mesa aqui, temos Marcelo Vieira, meu marido maravilhoso. Estamos presentes mais uma vez, eu acho que essa é a nossa grande proposta de trazer conhecimento e um prazer eu conseguir estar presente aqui num podcast da Franco Vieira, do Franco Conecta, e trazer pessoas, né, credíveis. Hoje ao meu lado o Wesley aqui, que eu acho que eu peço para que seja apresentado, para a gente falar bastante de engenharia, falar um pouquinho da parte estrutural, que é um assunto, né, bem mais pesado, podemos chamar assim. Dúvidas surgirão, mas as respostas aqui estão. Eu acho que agradecer, e o Wesley está com a gente aqui para nos ajudar hoje. Eu quero agradecer muito a presença aqui hoje no Franco Conecta Pod, porque é mais uma oportunidade que nós temos de mostrar para o mundo condominial a importância da avaliação e da manutenção do condomínio, como todos nós aqui fazemos parte do mundo condominial. Eu tenho certeza que toda informação para o síndico é bem-vinda, toda informação para o morador é bem-vinda. E como o meu amigo de profissão e parceiro aqui, Marcelo, disse agora, é um assunto denso, é um assunto complexo, mas se a gente puder passar de uma forma leve e com uma forma mais fácil de absorver, o síndico com certeza vai sair daqui com bastante informação. É isso aí, Wesley. E antes da gente começar, a gente tem aqui algo em comum, né? Somos todos hosts e co-hosts de podcast. Então, hoje, às vezes ele vai falar, às vezes ele vai perguntar, porque tá na vida, Pode deixar né? comigo, deixa comigo. É isso aí. Então, fala só um pouquinho do podcast, que é o Olá Mundo Condominial, né? Isso, Olá Mundo Condominial, a gente tem 2 episódios por semana. É só vocês procurarem no YouTube ou então no Instagram também tem lá alguma coisa de Olá Mundo Condominial. É também um podcast que fala sobre o mundo condominial, só que a gente não aborda só o mundo condominial como um organismo. A gente aborda coisas de fora e traz para o mundo condominial. O Olá Mundo Condominial, ele por si só, ele já explica o que é. Ele está apresentando as pessoas ao mundo condominial e apresentando o mundo condominial a novas empresas. Muito bom. Então, por isso o nome Olá Mundo Condominial. Muito bom, Wesley. E aí a gente está falando de estrutura, né, Lari? Quando a gente fala de estrutura de edificação, você como síndica, quando fala assim, Lari, tá com problema na estrutura da edificação, como é que você fica? Eu ligo para Franco. E para o Wesley, maravilhoso também, né? Ele dá várias dicas. Sim, eu acompanho no Instagram, as dicas né? lá. Mas, assim, existe uma diferença muito grande em recuperação estrutural e reforço estrutural. Nossa, a gente já começou assim, já com o pé na porta, Com o né? pé na porta. Não, e lembrando, gente, quando a gente convida advogados, a gente fala sem juridiquês. Então, por favor, hoje a gente vai falar de engenharia, vamos falar sem báscaras, né, gente? Vamos falar, sim, de vamos forma falar um leve. português fácil, porque aqui o pessoal é de humanas. É isso. Tentaremos. É isso, meninos. Então, assim, lá na Franco a gente tem muitos clientes, confundem muito reforço. E o que é o reforço estrutural, né? E o que é recuperação. a recuperação estrutural. Então, vamos começar com essa pergunta já para nivelar o assunto? Legal. Quer começar falando alguma coisa? Não, a gente pode, eu posso até falar um pouquinho, porque a gente usa muito essa questão do reforço e recuperação quando a gente sugere através de um laudo de autovistoria, que também é um elemento que a gente vai falar várias vezes aqui, que é um norte para muitos condôminos e condomínios que precisam
melhorar a sua edificação. E dentro da edificação, obviamente, existe lá a estrutura, que é o nosso esqueleto, né? É o que está estruturando a sua edificação. E a gente vai olhar um pouquinho hoje para o nosso corpo humano e falar um pouco do esqueleto. E aí, quando na autovistoria a gente sugere uma melhoria ou tem indícios sobre aspectos visuais que essa estrutura não está tão saudável, começam a existir necessidades de serem feitos alguns laudos específicos para tal e a partir dali as soluções, onde, né, a maioria das vezes, e a parte mais vulgar, vamos chamar assim, é de uma recuperação, ali é só você lixar. Então a gente vai conversar um pouquinho, acho que o Wesley pode falar um pouquinho com mais questões sobre o que é a recuperação e onde a gente deixa só de recuperar e começa a pensar num reforço estrutural. Trata-se de um reforço porque você tem uma fadiga já de uma linha muito adicional, né? De uma forma bem simples, podemos identificar da seguinte forma. Reforço estrutural, ele é quando você precisa criar um elemento naquela estrutura que ela suporte mais carga do que ela realmente já suportava. Então, por exemplo, decidi fazer uma piscina no alto do prédio. Eu estou oferecendo mais carga àquela estrutura. E aquela estrutura começou a colapsar, quer dizer, ela começou a trincar, começou a apresentar alguma patologia, alguma doença no concreto. Quando eu falo patologia, desculpa, mas alguma anomalia no concreto. Ela começou a apresentar alguma deformação no concreto, alguma rachadura que não existia, quer dizer que se aplicou mais carga e o concreto começou a sentir mais aquilo. Quando a estrutura sente, você precisa fazer um reforço estrutural, que é quando você vai fazer mais ainda esforço sobre ele e você vai compensar aquilo. A recuperação estrutural é quando você começa a deteriorar a estrutura e o próprio peso, o peso que já existia nela, já começa a não suportar. Então você precisa recuperar para a característica inicial aquela estrutura. Então sempre que a gente pensa que uma estrutura, ao longo do período, ela digamos de 20 anos, absorveu muita umidade, deteriorou, a ferragem começou a perder seção, que a seção é quando a gente tem uma espessura dela, digamos que ela começou com essa espessura, e aí começou a aparecer corrosão em volta dela, descascar, e aí ela começou a ficar fina. Existe uma proporção de perda dessa área que precisa se adicionar aço novamente. E aí tem processos que a gente pode fazer isso, através de encamisamento, através de compensações, através de transpasse, muitas vezes através até de processos mais modernos. Fita, né? Carbono, enfim, tem alguns. De carbono, né? Então, assim, existem vários processos, mas a diferença básica é ofereceu mais carga, precisa fazer mais força, reforço estrutural. Só quer voltar à característica normal, não tem nenhum reforço necessário, não tem nenhuma carga adicional, recuperação estrutural. Boa. Deixa eu fazer uma pergunta, comparando assim, para poder ficar mais fácil de entender também. A gente, quando tá doente, vai numa emergência, vai num clínico geral. Legal. E aquele clínico vai identificar, não, acho melhor você procurar um cardio para esse problema aqui. Então, recomendo que você vá num cardiologista. A gente sabe que o laudo de autovistoria, como o Marcelo explicou, vai dar aquele panorama do esqueleto. No laudo de autovistoria, já é possível identificar se existe algum desses problemas e aí ele recomendaria procurar um engenheiro estrutural ou qualquer engenheiro consegue fazer esse tipo de análise? Agora eu vou fazer o contrário. Agora eu vou introduzir alguma coisa e deixar ele complementar com isso. Perfeito. Pode ser? Toda avaliação estrutural, ela deve ser feita ou por uma patologia muito eminente, ou por uma autovistoria muito bem feita. E aí que está a importância de contratar empresas sérias que vão até o seu condomínio para fazer uma autovistoria bem feita. Porque no momento que você tem um engenheiro, mesmo que ele não seja especialista em cálculo estrutural, que ele esteja ali com boa vontade de fazer uma boa autovistoria, ele consegue identificar patologias só de observar. Então, com o relato dos moradores, com o relato do síndico, com mais observação do local, uma empresa de competência, uma empresa de qualidade, como eu tenho certeza que a Franco Vieira também ela consegue identificar e colocar isso no laudo. E aí, quando ele faz isso no laudo, como é que se observa? Perfeito. Então, acho que o Wesley falou um ponto interessantíssimo que é a pessoa graduada, adequada a fazer aquela autovistoria, que é um engenheiro ou um arquiteto através de uma empresa ou de forma autônoma com uma RT assinada. Porque os aspectos visuais de uma deficiência da estrutura são muito perceptíveis e fáceis de um profissional entender. E eu iria um pouquinho além. Além da gente conseguir enxergar e sugerir um especialista, que seria aí um calculista estrutural, alguma coisa do gênero,
para você tratar aquela anomalia, você também consegue perceber o que causou aquilo. Quando não é uma sobrecarga, quando você não vai num elemento que foi criado numa piscina, ou você colocou um sobrepeso na varanda, você também consegue entender que existe uma depreciação numa viga, por exemplo, mas quem causou aquilo ali, você também começa a apontar, porque senão você vai ao médico, sugere uma solução, mas se você voltar para o edifício e tiver os mesmos vícios, essas patologias vão retornar, como por exemplo, uma fixação de um toldo inadequado, fixação de cortina de vidro que hoje, além da sobrecarga, tem os pontos corretos para você ancorar numa peça, então você também sugere ao condômino ou ao condomínio que vocês têm um problema, vocês precisam solucionar da melhor forma, mas precisam não deixar essas repetições que são de fora para dentro acontecerem no seu corpo humano. É identificar a causa e tratar a causa, Exatamente. não só o sintoma. Fazendo uma analogia aí com o corpo humano mais uma vez, é como se você tivesse, né, quebrado o seu braço, você caiu, quebrou o braço, você vai lá, engessa, retoma aquela composição óssea, ele fica no lugar, só que você tem que falar pro teu filho, cara, você não pode correr de novo, se você cair com o braço embaixo do seu corpo, ele vai quebrar de novo. Então você trata e diz, e tenta evitar esse vício que também às vezes pro cliente final, ele não sabe que uma mal fixação de uma cortina de vidro, de uma tela, que vai agravar um ponto e você consegue levar isso. Acho que o mais importante é, além de tratar, para não se repetir dessa forma. Então, Marcelo poderia ser um bom médico também, né? É uma analogia sempre ao corpo A gente humano. usa muito essa analogia Sim, lá sim, na Franca, né? E você falando da recuperação e do reforço, Sim. eu imaginei o seguinte, né? O reforço estrutural. Você tá com uma sobrecarga, você tá com excesso de peso, você começa a ficar com dor, né? Isso. Nas suas articulações, nos seus princípio é ossos, né? Então você precisa ter aí um De mais reforço para que não quebre, para que não Aí você tenha uma fortalece lesão. os músculos. Exatamente. Né? E no caso da recuperação, seria um corte. Tem lá uma fissura, uma coisa acontecendo, aí tem lá, abriu mais um pouquinho, tem uma inflamação ali, tá Às perdendo um vezes um pouquinho do ponto. tecido, Isso. exatamente. Então, assim, ficou muito claro essa questão. E a gente tem uma outra pergunta aí, né, Lari? Que Temos. também é daquelas de É? soco na barriga. Então vai lá. Então, A gente quer saber até que ponto um problema estrutural ele pode atingir e criar danos ou problemas na fachada. Interessante. Também é uma pergunta. E eu vou te dizer, é vice-versa, tá? Tanto o problema estrutural pode causar problema na fachada, como um problema de fachada pode causar um problema estrutural, não é isso, Marcelo? exatamente. Então, por que a gente diz isso? Porque um problema de fachada, vamos dizer assim, eu vou falar o de fachada que cria estrutural e você fala o estrutural que cria de Perfeito. fachada. Que aí Dobradinha. nós dois Perfeito. falamos. Vamos lá. Infiltração. É um caso que 90% das vezes a infiltração na fachada, ela de uma forma ou de outra, ela vai percolando até a estrutura. Porque se ela passou para dentro do emboço, se a infiltração foi absorvida pelo emboço, ela vai passando até chegar no concreto. E aquela camada que está entre o concreto e o bloco, ela fica mais úmida. E ela não seca rapidamente. Por ela não secar rapidamente, ela vai percolando para dentro do concreto aquela umidade, que vai fazendo com que aumente a umidade dentro do concreto, que faz com que enferruje mais rápido a armação lá dentro, e essa corrosão que se cria na armadura que está dentro do concreto, ela começa a apresentar uma patologia. E aí existem diversas patologias. Hoje não é o dia de eu ficar falando aqui sobre patologia, mas eu até recomendo uma coisa que você me deu uma chance de falar. Caso queiram saber outras informações sobre problemas estruturais e patologias, procurem também nosso Instagram da W Foster Engenharia. Maravilhoso. Eu sempre dou dicas, falo sobre estruturas. Com falo, certeza. né? Então, Bem assim, bacana. lá tem um monte de informação sobre algumas patologias. Se eu ficar falando aqui hoje, a gente não sai daqui E é hoje. ótimo, gente. Ele é um excelente professor. W Foster Engenharia, é só procurar lá o Instagram lá que vocês vão descobrir lá mais sobre E eu estruturas. sou testemunha, que é uma linguagem também que a gente fala muito do corpo humano, ele fala de forma leve, porque é um tema difícil para você falar, mas tem que ter uma técnica, mas a sua forma de levar esse conteúdo que é o interessante. É a Legal. mesma coisa que Obrigado. a fachada falando de revestimento, né? O concreto, ele é o último elemento dentro de um sistema de fachada, por exemplo. Você tem uma viga estrutural, através da viga você tem um recobrimento, pode ser um emboço, uma tratativa, que vai até o final, que a gente conhece, tem tinta, a pastilha, qualquer revestimento cerâmico, granito, ele faz parte de um sistema de proteção da sua fachada. Então, lá na última camada está o concreto e dentro do concreto você tem a armadura, que são essas peças que quando chega uma água ali é que você perde a noção do quão ruim Então, isso né? acontece. E isso pode acontecer de fora para dentro
e não menos comum, mas acontece também de dentro das unidades para fora. Verdade. Então você tem contribuição de água, de lavagem de piso, você tem um piso ali dentro que de repente na varanda não está bem rejuntado, então ela entra por ali e vai prejudicar a sua estrutura. Então, falando de percepções, e o laudo fala muito isso, o quanto mais longe do aço nós conseguimos perceber qual é o problema que você tem na fachada, mais barato e mais rápido fica de tratar. Porque quando você trata uma fissura numa película de tinta, você evita que aquela água dali chegue lá dentro do concreto. Se você substitui um rejunte de uma peça cerâmica, você evita que naquele intervalo entre a água ela vai percolando até chegar no concreto. Perfeito. Então são percepções, mas são variações também, como o Wesley bem colocou, são vários pontos que são suscetíveis a essa questão que a gente pode depois tentar de uma forma mais prática ou colocar Você me fez lembrar de um caso muito específico disso que você explicou. Posso contar um caso? Claro. Eu acho que é legal a gente ilustrar também. Tinha uma fachada que ela era de granito, mas era presa com grampos de granito. E fachada presa com grampo de granito, nem sempre, os insertos, nem sempre elas são anexadas juntas ao revestimento. Ao substrato, ele fica afastado. E ali entrou a água, começou a infiltrar, e ela criou uma bolsa d'água. Mas uma bolsa d'água que depois que a gente foi quebrar o granito para entender o que estava acontecendo, caía cascatas de água da fachada inteira do condomínio, que estava acumulada ali. E há quanto tempo que estava ali? Caramba. Em contato com a estrutura, em contato... A gente só foi observar isso porque os moradores começaram a reclamar de umidade nos seus apartamentos meses depois de uma chuva. Mesmo com estiagem, a parede dos moradores continuava úmida. Não secou, né? E aí eu falava assim, estranho. Aí a gente foi identificar. Por quê? Porque tem água ali. Mas por que tem água ali? A água não passava para dentro do concreto rápido. Também não passava para fora do granito. Então ela ficava acumulando, ela passava ali para dentro da alvenaria e ao mesmo tempo passava alguma coisa para dentro do concreto. O que isso ocasionou? Uma recuperação estrutural praticamente. Uma recuperação, não foi reforço, é só recuperar a estrutura de todas as vigas de perímetro do prédio. Nossa Senhora. Tira-se todo o granito, todo o revestimento, deteriora todo ele e depois faz a recuperação. E aí a gente entra numa questão, né? Que é a manutenção preditiva, né? E a preventiva. Então eu queria que você falasse um pouquinho dessas duas manutenções e a importância da preventiva, né? Que preveniria um caso como esse. Então, eu costumo dizer que para o síndico, toda manutenção preventiva ela é bem-vinda. No momento que o síndico usa como argumento a falta de recurso financeiro para fazer uma manutenção preventiva, ele só está postergando e onerando um problema que ele vai virar um problema muito mais caro e que, quando fala estruturalmente, também de muito risco, assim como fachada. Eu costumo falar que 2 problemas no condomínio que não pode deixar para depois fachada e estrutura. Não deixa, porque se cair uma pedra em cima de uma pessoa, acabou. Ou cair um prédio, acabou. Não adianta você falar que quis economizar. Ninguém vai entender que você tentou economizar para o condomínio. Todo mundo vai apontar o dedo e vai recriminar você. É verdade? Com certeza. Então, até pergunto agora, antes de explicar sobre preventiva e preditiva, doutora, sua visão como síndica de vários e inúmeros condomínios muito bem administrados, por sinal, que eu sei que é isso. Muito obrigada. Como você lidar quando existe um problema de que o condomínio não quer fazer uma manutenção preventiva, estrutural ou de fachada e você sabe a importância disso? Como você intermedia esse problema? Vamos falar com casos práticos também, né? É importante a gente trazer case não só de sucesso, mas cases do dia a dia. Que Depois eu volto na sua pergunta. Todos os síndicos Está guardado aqui. Passei por isso recentemente ainda, estamos falando do ano de 2025. Assumi um condomínio, em pouco tempo do condomínio, aquela situação tradicional. Uma pastilhazinha cai aqui, uma pastilhazinha cai ali, mas as pessoas não entendem a seriedade e o dano que uma pastilhazinha pode causar se cair em alguém, se cair em algum automóvel. E aí entra aquela questão, a gente está pagando muita coisa, a gente está com caixa apertado, vamos pedir para o funcionário tirar, vamos fazer... Não, vamos levar para uma assembleia e eu vou estudar a proposta, eu não vou estudar a contratação vai ser feita, até porque o síndico é o responsável legal. Qualquer acidente que ocorra ali, eu preciso demonstrar, eu preciso documentar
que o síndico, ele não foi omisso àquilo, que o síndico atuou. Então, que se leve para uma assembleia, e a assembleia divida essa responsabilidade, o que eu também não faço. Como eu falei, eu levei o orçamento, eu não levei a deliberação. E esse condomínio foi um cliente da Franco. Marcelo depois vai continuar a falar desse serviço. Tá. E nós fomos fazer ali um teste de percussão. Foi um condomínio em Vila Isabel. E esse condomínio, a gente achou que era uma percussão normal de pastilha. Até que começaram a sair placas e placas e placas, e eu vou agora passar a palavra para o Marcelo. Eu ia fazer exatamente essa pergunta para o Marcelo nesse meio tempo. Tua pergunta está suspensa. Tá bom, pode deixar, tá aqui. Não, mas vai voltar com uma analogia perfeita, porque acho que foi um link muito bem feito e você agora vai entender justamente. Porque eu estava aqui pensando o seguinte, depois que ele comentou esse caso dele, eu ia perguntar na Franco qual é o caso de fachada, óbvio, né, que a gente falou de fachada aqui, que trouxe a maior surpresa em relação à estrutura, 2025, que você vai ouvir hoje em primeira mão, você vai ficar, né, é algo... Tinha que ter trazido aqui as amostras. As amostras. Então, voltando a falar um pouquinho da preditiva, da preventiva, do que a gente viu na Franco nesse condomínio e o que isso nos traz aí de problemas que não foram vistos ali em algum momento, porque aparentemente era só uma pastilha. Wesley, é um revestimento... Ou visto e negligenciado. O nosso grande... Né, queridinho dos anos 80, a pastilha 22, né? Uma mão de obra à época muito bem assentado, de fato, né, era um período muito bacana da construção civil, a gente tinha um monte de profissionais, e elas foram ficando por cá, e as manutenções se tornam um pouco caras, porque elas não estão mais no mercado, o custo de metro quadrado é algo um pouquinho diferente, e você acaba deixando isso um pouco para frente, tem gente que tira a pastilha, coloca uma argamassa, faz um desenho. Mas ali nesse condomínio, o engraçado foi que foi feito, né, algumas fachadas, deixaram a frontal por algum motivo para frente. E a gente, quando foi consultado pela Larissa, eu falei, cara, a primeira coisa que a gente sugere é um teste de percussão para entender e eliminação do risco de queda imediato, para depois fazer um laudo e você dar a tratativa, ir ao mercado fazer uma cotação. Só que nessa remoção de risco, né, a gente fez um teste de percussão onde nada que a gente tenha visto aí nos últimos 15 anos já aconteceu. Você acredita que ali, junto com a pastilha, atrás, na camada de regularização ou de embolso simples, que a gente tem lá como 3 centímetros, 3,5, ou se você tiver 5, você faz 3, coloca uma tela de proteção, de uma déployer, faz uma ancoragem, vai para 5, tem pontos lá de 12 centímetros de espessura. Então, isso como é que foi visto? Ao retirar o problema, a gente do primeiro andar, a gente viu que tinha uma espessura muito grande. E aí, aquele vício de construção, que aí acontecia muito lá atrás, é o famoso acerta na massa, né? A gente tinha um desaprumo da última viga para a primeira de 16, 14 Vai enchendo na massa para poder tirar a diferença. Exatamente. Então, você coloca material inadequado, você junta um elemento muito pesado e completamente desconexo do concreto, porque você tem que olhar as peças para você entender. Mas, no resumo, numa preventiva, você teria visto isso caso tivesse sido protegido o rejunte, que lá tem elementos que o rejunte nem existe mais. E aí o rejunte aberto, a água foi contribuindo, e hoje a gente conseguiu descobrir um elemento que é uma falha na construção, e que, como eu disse, para você agora reparar, para você fazer uma reforma de fachada, não é simplesmente pegar uma pastilha 2,2 e colocar naquela estrutura. Você tem que tratar o recobrimento do concreto, entender que espessura vai ser essa, de que forma a gente vai fazer, de novo, a preventiva, e agora, através de um laudo conclusivo, você especificar uma solução para readequar aquela fachada, mesmo com o desaprumo de 12 centímetros. Mas olha, isso, se você tira e coloca, você só esconde. Olha a importância de um engenheiro qualificado estar no local. Não é isso? A gente tem essa questão. Então... E assim, impressionante ali que entre essas placas, né, que tinham ali, que já estavam caindo, você conseguia botar uma mão. A gente fez um vídeo, surreal, né? Algo surreal. Primeira coisa, Larissa, ninguém mais passa ali na frente. Sim, até a gente resolver a questão se vai colocar um aparalixo, o que vai fazer ali? Primeiro passo, tira todo mundo. Porque poderia ocasionar ali, imagina, você acabou de entrar num condomínio e tem um acidente ali, ou num carro, ou numa pessoa, né? Esse programa tinha que ter umas 3 horas pra gente falar sobre isso tudo que a gente vai falar, mas tem só casos... sobre o que você falou agora, tem 3 observações. Primeira, na Larissa, quando você falar com as pessoas, existe um vídeo no nosso Instagram que ele fala que 2 pastilhas caindo do 7º andar dá 88,9% de óbito por impacto craniano.
Isso eu fiz um cálculo com a resistência craniana, o impacto e a velocidade gravitacional que duas pastilhas juntas, elas podem assumir. Nossa. Então, é a morte certa. Então, digamos que esses 11% seja uma mão divina segurando ou mudando a posição da pastilha na hora da queda. Isso é importante falar. Sobre o que você falou, da pastilha 2x2. Por que essa pastilha era tão legal e tão boa de se usar? Porque quanto menor a área quadrada dela, menor o peso dela. Quanto menor o peso dela, mais fácil se dá a fixação dela na alvenaria. Hoje em dia, as pessoas estão usando uma coisa que eu discordo muito. Não sei se você discorda, mas estão usando muito porcelanato. E eu vou te explicar por que eu discordo. Não existe regra ainda, norma, Pra adesão ABNT, perfeita. para adesão de porcelanato em grandes formatos, assim como é um granito, que é através de insertos e tal, não existe uma ABNT para isso. E as pessoas estão enchendo a fachada de porcelanato, e daqui a alguns anos, isso vai tudo explodir na mão de uma próxima pessoa. Sim. Dilatação térmica, se ele absorve, direto contato com o sol, como vai reagir, isso é tudo experiência. Tratamento de junta, que é Tratamento de junta, e daqui a pouco tá todo mundo explodindo aí, todo mundo querendo tirar de novo. Então, é um problema que é eminente. E última coisa, a camada de emboço de 12 centímetros é realmente exatamente o que você falou. Desaprumo do prédio torto, fala assim, vamos compensar aqui na massa. Coloca a massa. Só que o emboço, ele é regularizado. O emboço não tem aquela medida de 2,5 a 3,5 até 4 à toa. Ele tem porque a aderência dele numa estrutura, ela se dá até aquela carga específica. Quando você aumenta muito a camada, você está pesando muito e a aderência mecânica dele numa estrutura, ele não é igual. Então ele começa a querer soltar. E aí entra o que o Marcelo falou por último. A umidade percolando para dentro dele apodrece a massa. E essa massa apodrecendo descola não só a pastilha, como a cerâmica, como o granito, como qualquer elemento que esteja fixado nele. Então aí que vai a importância da manutenção preditiva e a preventiva. A preditiva e a preventiva tem uma diferença básica. Uma é você saber que periodicamente você tem que fazer uma manutenção e realmente realizar. E a segunda, que é muito mais baseada no laudo de autovistoria de vocês, que é, quando se identifica um problema, ele tem que ser regularizado o mais breve possível. O que acontece é que muita gente pega um laudo de autovistoria, lindo. 5 anos, né? Aí fala assim, Informei a prefeitura, tá tudo certo. Tá tudo certo. Que bonito que esse laudo, né? Aí joga numa gaveta assim e fala assim, depois a gente vê. Aí não adianta ter preventiva, não adianta ter corretiva, não adianta ter preditiva. A manutenção, na verdade, se você não pega uma empresa credível e um engenheiro preparado que está acostumado com a edificação, né, a trabalhar com condominial principalmente, ele chega aqui, ele coloca um prazo muito grande para fazer um serviço que realmente precisa ser feito. E muitas vezes que é baseado no que o síndico fala. A gente não tem dinheiro para fazer. Isso. Não tem dinheiro para fazer? Então tá bom. Então vou botar aqui Por isso que eu falo que eles têm que ser do mercado condominial. Porque a maioria fala isso. Então a gente tem que ter essa maldade de não. Tem que ser aquilo que eu estou observando. Não, e nem só isso, Roberta. A gente sabe que a autovistoria, assim como diversas outras áreas, hoje também é um mercado, ponto. Tem gente que tá ali só pra fazer dinheiro e acabou. Já falamos sobre isso no episódio. Inclusive, gente, vou colocar aqui pra vocês o episódio que eu e o Marcelo participamos no Olá Mundo Condominial. A gente falou muito sobre autovistoria, né? Foi muito legal. Eu e meu co-host lá, que é o Marcelo também, né? Que é meu parceiro e um irmão pra vida toda. Eu e o Marcelo tivemos o prazer de entrevistar vocês, e o Marcelo como meu sócio lá no estúdio e também no Olá Mundo Condominial. A gente falou bastante de autovistoria, né? A gente conversou bastante sobre isso e em breve a gente vai convidar vocês de novo para falar sobre fachada. Maravilhoso. E isso é importante frisar, porque tem muitas empresas que são contratadas para fazer o laudo de autovistoria e quando é o dia da visita, não é nem um arquiteto, não é nem um engenheiro, às vezes não é nem uma pessoa que trabalha com obras que vai. Eu vim para fazer foto. E no final é feito um laudo que não é um laudo em cima de imagens, não em cima do in loco, né? Não em cima do real. Larissa, eu já peguei autovistoria até pior. Eu já peguei. Eu tenho laudo de uma folha, Roberto. Jura? Eu tenho laudo. E eu guardei. Não, eu tenho um laudo, eu recebi um laudo uma vez de um cliente que ele falou assim: vou te passar o laudo pra você. Te ajudar na próxima. Quando eu recebi aquele laudo, não foi esse não, esse é muito bom também. Esse quer te influenciar, né? Aquele fala assim, não tinha nada nessa daqui, seguia nessa daqui. Mas não é essa, não. Eu recebi o laudo que ela falou assim, olha, eu recebi um laudo do engenheiro e eu quero que você observe os riscos estruturais para poder fazer um orçamento para mim. Eu falei, tudo bem, então me dá, mas eu vou ter que fazer uma visita ao local.
Aí quando eu recebi o laudo, eu falei assim, cadê as fotos do laudo? Ah, não tem foto não. Como assim? Aí eu falei assim, mas ele apontou alguma coisa? Apontou, tá na última página. Aí eu olhei a última página assim, aí escrito assim, ó, solicitar avaliação disso, solicitar avaliação daquilo, solicitar avaliação... Eu falei assim, que autovistoria é essa? Que ele não avaliou nada, ele te Tem deu... uma tabelinha no final. Aquilo dali, na verdade, é um pedido médico. Isso que eu ia falar agora. Não é? Só faltou ele assinar como médico. Ele foi na clínica da família. Pediu todos, né? Ó, pediu um raio-x da fachada, pediu... Isso. Ele só fez isso. Então, assim, tem autovistoria que ela é tão falha, que era melhor que nem tivesse feito. Se é pra fazer, faz direito. Eu acredito. Que pelo menos você tem que ter um documento que te norteie, você como síndico, para saber até que ponto você tá com um problemão na mão ou que realmente você consegue fazer. Você tem que chegar para os seus moradores e se reunir, ó, gente, estamos com um pepino na mão. Vamos ter que dar um jeito. E se mora em condomínio, é rateado, cara. É isso. Sim. Não existe isso não. Se Nessa ele quiser reunião, ratear, inclusive, mora em casa. Nesse condomínio, inclusive, o Marcelo foi lá, ficou mais de 1 hora explicando sobre a gravidade daquele... Porque os moradores não acreditavam, Eles né? não têm Ah, já noção. tirou, tá tudo certo, mas tá tudo exposto. E aí a gente fala da recuperação, né? A gente tirou o problema, mas você tem que recuperar aquilo ali. Porque senão fica exposto Senão que o vira um problema... outro problema. Eu acho que eu tô Não. aprendendo. É tantas, certeza. tantas palestras do Marcelo isso e é reuniões maravilhoso. que eu tô outro começando ponto a aprender. fundamental que o Wesley fala aqui, que é sobre essa questão de dar essa amplitude não só para o contratante direto, que é o síndico, mas o síndico para a sua comunidade, que são seus moradores. Sim. Inclusive, não é nem boa prática, está na lei. Você, quando recebe, enquanto síndico, o conteúdo do laudo, você deve marcar uma assembleia ou uma reunião para você dar publicidade à tua comunidade e falar para eles, gente, a gente tem aqui 18 itens do mais grave para o menos grave, nós precisamos entender como é que a gente vai encarar essa solução, porque você precisa criar um plano de ação para que isso seja resolvido. Então, essa análise que a gente faz também é muito criteriosa para falar o que é mais grave, o que é menos grave. Você começa por onde? Que às vezes você recebe... Tem gente que faz até laudas gigantes, só que o cara, quando recebe, ele não sabe nem o que faz. Então, também, o que fazer... Gigante demais também, muitas vezes, é receita de bolo, né? Sim. O cara tem uma Tem base já de Ctrl+C, receita de Ctrl+V. bolo e aí ele só pega algumas coisinhas e vai mudando. E quando o também. síndico pega, fala, o que eu faço? Como é que eu faço primeiro? Então, essa parte também de você sentar com o teu cliente e orientá-lo da melhor forma de como é que você deve seguir com aquilo, o que é mais grave, o que você pode usar 6 meses, não dá aqui, faz 4, mas faz alguma coisa. Então, acho que isso é outro ponto importante, que é a função do laudo, mas precisa ter um entendimento. Você sabe que agora tem um novo modelo de laudo? Laudo GPT. Ah, para. Chegou a inteligência Aí para. artificial. Agora tem o laudo engenharia. GPT. E assim, uma vez eu peguei, acho que semana retrasada, peguei um laudo para fazer uma avaliação de sistema de esgoto do prédio. Aí eu fui lendo assim, aí daqui a pouquinho, no meio do laudo, tinha assim, você solicitou isso. A pergunta que a pessoa pediu Meu para Deus, colocar. a Ele pessoa nem nem editou. cuidou, nem cuidou, né? Ele não da precisou edição. nem ler, porque a inteligência artificial não erra. Não, é surreal, Só né? imprimir e mandar pro surreal, condomínio. Então, Gente, isso é muito sério. A gente está falando aí da saúde de uma edificação. A gente está falando de segurança. De pessoas, não só Óbvio de bens. que a gente fala de embelezamento, né? A gente trabalha com embelezamento, mas antes de embelezar, a gente tem que cuidar da segurança das pessoas que moram lá, segurança do patrimônio, segurança do síndico, porque a responsabilidade civil é do dele. síndico, né? E dentro de tudo é isso... sua, Larissa, é só minha, sua. É nossa, que tem quem tá vendo. Você é tem nossa. responsabilidade de quantos condomínios, Larissa? De 17. 17. Tá Nossa cheio de Senhora. responsabilidade. Cheio de Não sei nem responsabilidade. como é que ela dorme. Eu não Tem sei 17 como é que filhos, ela né? Olha, dorme. eu vou falar, eu durmo bem porque eu trabalho certo. Ó, Maravilhosa. tá Mas a prova que ela trabalha certo foi ela entrar no condomínio e pedir o teste de percussão. E aí eu queria entrar numa pergunta rapidinho. Wesley, Sim. em quanto tempo um síndico tem que fazer um teste de percussão? Olha, existe prazos, mas eu costumo dizer que a melhor forma de você falar não é de 1 ano, de 3 em 3 anos, nem de 5 em 5 anos, porque isso varia muito do tipo de revestimento que também tem. Ótimo. E também da localização do imóvel, Próximo à né? praia, Próximo à longe da praia, próximo à umidade. Mas o principal, a primeira coisa é você pensar que se o seu condomínio sofreu uma manutenção há pouco tempo, uma avaliação completa dele. Ok, eu vou fazer o primeiro ano, eu vou fazer 1 ano após, eu vou fazer a primeira. Isso é um protocolo que eu uso, tá? Sim. Após 1 ano, faz uma avaliação para ver o quanto a mais se deteriorou em 1 ano.
Aí se faz mais uma, depois de mais 2 anos. Aí eu vou saber em 3 anos o quanto ele deteriorou. Então, com isso, você começa a criar uma métrica do seu edifício para parametrizar e saber a cada quanto tempo você realmente vai ter um descolamento, uma degradação. Então, a gente costuma dizer como é um ponto zero. Se nunca teve um ponto zero no seu condomínio, usa o primeiro, fazer o melhor que você puder no seu condomínio. A melhor avaliação, a melhor teste de percussão, a melhor recuperação de fachada, tudo que você puder fazer. Use ele como marco zero. E avalia de 1 ano, avalia 3 anos, avalia 5 anos. Se você sentir que até 5 anos não teve problema, ok, você vai ter que fazer uma manutenção. Uma repintura. Pelo menos uma lavagem, uma repintura, uma coisa assim. Agora, se você sentiu que em 3 anos já aconteceu, você já vai saber que a cada 3 anos, já a partir da próxima, você vai ter que fazer. E aí a gente está falando de previsão orçamentária. Olha como é que uma coisa está totalmente ligada à outra, né? Porque às vezes você tem que fazer uma manutenção de emergência, não tem dinheiro e você vai ter que ratear. Agora, quando você tem esse parâmetro, você já consegue organizar financeiramente. Por isso eu gosto de parametrizar. Eu explico pro síndico, parametriza. Maravilhoso. E até trazendo para esse condomínio, Roberta, acho que aproveitar aqui para fazer consultoria também, né? Vamos lá. Já tô aqui, né? Já tô aqui. Nesse condomínio específico, a gente fez a primeira etapa, a gente tirou o risco, ponto. Agora a gente vai entrar no que a gente já aprendeu, que é recuperação. Sim. Ponto. Finalizei a recuperação, a fachada ficou tratada. A gente sabe que a gente tirou o risco iminente, a gente não tirou tudo que estava ruim ali, a gente tirou o que era risco, ponto. Eu devo seguir esse parâmetro de 1 ano ou menos tempo, já que houve essa situação no condomínio? Entendi. Você quer falar, Marcelo? Esse indício, eu acho que até nessa recuperação existem até 2 caminhos. Pode ser que a gente, por amostragem, tenha entendido que o percentual das áreas, por exemplo, tem uma viga de um primeiro pavimento que às vezes você tem 60%, 70% de desprendimento de revestimento, onde esses 30% que ficaram, a gente prefere você deixá-la totalmente isenta, limpa novamente, e como ele bem falou, o Wesley disse, é dar condição de você ter uma fachada 100% nova, ou seja, como se tivesse nascido de novo. Você coloca tudo de melhor, tudo certo, para que você ali já saia, caramba, aqui eu não mexo mais. Pode ter algumas outras partes que vão ter 50%, 40%, então analisando o custo, não é interessante você refazer todo o pavimento. Então isso, nesse primeiro laudo que a gente tem de entrega, e no executivo, que você vai ter a metodologia construtiva, o que vai ter que ser utilizado, esses percentuais eles vão aparecer. E aí, mesmo fazendo uma troca a 100% ou não, no primeiro ano, ou até no segundo, que é uma outra coisa que a gente briga muito no mercado condominial e é difícil, você tendo uma lavagem ou uma inspeção, né, isso estou falando em todos os pavimentos, você já consegue, nessa percussão, identifica, um rejunte ou outro de um andar você recupera, lava 100%. Quando você lava, você elimina todos os elementos que estão ali naquela rugosidade da pastilha, dentro do rejunte, você tem muitos ali, você está na beira de uma rua, por exemplo, então a fuligem, tudo isso ancora no revestimento. Quando você lava, é aquele banho, você tira tudo que está ruim na tua pele e você deixa ela muito mais protegida do que o ambiente. Então, a manutenção, eu acho que ela é muito boa sempre e, de novo, eu falo de custo. Você vai ver que esse custo ele vai ser 10%, 15% de o valor de uma reforma de fachada final, onde, quando acontece como houve lá, você teve uma queda de material, você tem que trocar, vai se cotizar, pegar empréstimo com o banco, mas tem que ser feito. Agora, quando você faz essa preditiva, que é uma lavagem com rejunte parcial, por exemplo, você vai gastar 15% do que gastaria hoje. E vai economizar, de repente, muito mais na hora de uma outra manutenção que você vai fazer. O Marcelo falou uma coisa interessante, e aí eu até me fez uma analogia também agora com a parte médica de novo. Vamos voltar na medicina. De repente, está na hora de a gente fazer medicina também. Eu acho. Pelo amor de Deus, gente. Quando você faz... Eu entendi sua pergunta e achei muito interessante. Quando eu falei sobre parametrizar, você pensou assim, poxa, mas como que eu vou parametrizar alguma coisa que uma parte foi substituir e outra não? Exatamente. Aí está a hora do acompanhamento de um engenheiro qualificado para te dar suporte como uma síndica. Um engenheiro, ele pode acompanhar o processo, ele vai mapear a sua fachada e aí ele vai te dizer, esse ponto foi feito, esse não. Daqui a 1 ano, os pontos que você fez ainda estão bons, mas os outros pontos que não foram feitos começaram a soltar. E aí daqui a 3 anos é outra parte. Você automaticamente vai conseguir criar um mapa do seu prédio todo e você vai saber a cada quanto tempo, quantos % que vai sair.
E você lembrando sempre uma coisa interessante. Quando você pensa que está saindo uma área de 1 metro, é a hora que é a analogia médica. É como se fosse o câncer. Desculpa, gente. Mas você tem que tirar uma borda livre. Borda livre é quando, mesmo que ele seja só 1 metro quadrado ruim, pelo menos um contorno dele também vai ter que ser retirado, porque durante um período ele absorveu umidade, ele também sofreu ação, intempérie física, química, e ele vai descolar. Então não adianta nada você, tá saindo 2 pastilhas, vai lá e coloca 2 pastilhas. Por que não? Porque é econômico botar 2 pastilhas. Só que ele não sabe que as 5 de baixo... Ali. Essa é uma briga que a gente tem, né? Na hora do orçamento, né? Que o síndico fala, mas é só um pedacinho. Mas não, tem que tirar ali. Por isso que hoje em dia eu falo que é 1 metro. Não importa se é uns 10 centímetros ou 1 metro, eu faço por metro quadrado. Porque aí não tem risco. A pessoa vai falar que é 1 centímetrozinho, tudo bem, mas eu vou tirar 1 metro. Quer que eu tire 1 centímetro? Eu vou tirar, mas vou botar, ó. Só tirei 1 centímetro porque a síndica... Não é Larissa. A síndica... mas, entendeu? Então, assim, a gente tenta ajudar o síndico até o momento que o síndico quer. No momento que ele não quer, a gente, como profissional, tem uma opção. Os maus profissionais no mercado, eles vão fazer independente disso, porque eles estão visando dinheiro. Sim. A gente que tenha amor pela nossa empresa, a gente escolhe não fazer. A gente não precisa fazer todos os serviços que aparecem. A gente vai escolher fazer os que as pessoas querem que faça. Exatamente. Da forma certa. E acontece isso, a gente sabe. Acontece. Semana aconteceu de eu recusar É a grande briga do preço e do valor, né? Isso aí. Melhor preço e menor preço. O menor preço é aquele ali, ó. É o mais barato, né? Esse é o menor. O melhor é isso aí. É essa venda consultiva, né? Porque, lógico, é uma venda. É um serviço. A gente está vendendo aquele serviço. Só que você tem que fazer o melhor para o seu cliente, né? Com as melhores técnicas, com os melhores... balizamentos para aquilo ali não virar um problema. Na hora de cobrar garantia, ele vai cobrar. Certeza. E aí pega o do centímetro, do metro, do como 10 funciona? metros. Ele do quer outro lado, 10 e da metros casa da irmã quadrados. dele, que é no prédio do lado. Eu tenho uma pergunta aqui que mais ou menos eu sei a resposta, por um motivo bem básico, né? Porque eu estou lá na Franco, mas como é que funciona essa garantia da parcial? O canhar de Aquiles. E aí? Você quer falar pela Franco ou você quer que eu fale pela prefiro W? te ouvir Não, eu primeiro. quero que você fale assim, vamos ter uma visão geral. A gente sabe que Legal, existe uma legal. prática no mercado, porque é um negócio, né? Então, se uma empresa dá, você está concorrendo ali, você acaba tendo que dar também. Mas como é que funciona isso tecnicamente? Tá. Normalmente, eu vou falar pela minha empresa, tá? Aham. Pelo mercado, o correto a ser feito você tem que fazer baseado naquilo que você foi contratado e você vai mapear aquilo que foi realizado. Mas no momento que o síndico te contrata, independente da dependente do teste de percussão que foi feito, para fazer todas as substituições necessárias para poder resguardar o prédio como um todo, você vai dar garantia do prédio como um todo. Porque tem síndico que ele fala assim, eu fiz um teste de percussão, são 84 metros quadrados. Eu falar assim, tudo bem. A senhora quer que eu dê garantia de 84 metros quadrados ou dos 2 mil do seu prédio? Aí é uma decisão dela. É uma decisão dele. Porque é muito fácil ele falar que são 84, aí daqui a pouco cai 1 metro do lado, ele vai falar, aquele metro quadrado você fez. Então, normalmente, eu coloco os 84 metros quadrados que ela pediu, faço uma reavaliação total na fachada e tudo que encontrar mais, eu entrego para ela um memorial falando que ainda tem tantos metros quadrados para fazer. Se ela aceitar, ok. Se ela não aceitar, tá mapeado, ela assina, não quis fazer e acabou. Então, quer dizer, não saiu ruim para mim, porque eu me resguardei, não saiu ruim para ela, porque além disso tudo, ela decidiu se ela queria ou não correr o risco. A minha forma hoje de trabalhar é essa. Como é que é de vocês? Como é que é o dia a dia lá da Franco? Essa linha existe também. Eu só vou um pouquinho mais a fundo, porque tirando a parte do revestimento cerâmico, que ele é mais visível e mais pontual, quando a gente vai para uma textura, pintura simples, tem de novo nossos elementos que não são causados por fora da edificação, são os internos. E aí tem aquela briga de banheiro. É clássico, chega lá no e-mail, por favor, verificar, e você vê. Se eu olhar a foto, você já vê aquela bolha embaixo de uma janela. Agora é a minha pergunta para você, e o que vocês fazem quando tem esse problema de banheiro? E aí eu falo sobre o Franco Vieira de novo, que a gente vai tirar a técnica e vai falar da parte comercial. Dependendo do síndico, dependendo da região, dependendo do tamanho, a gente atende muitas garantias que não são de fato garantias, porque a gente chega lá,
a gente avalia aquele processo, verifica claramente que teve um rejunte de um apartamento interno, que teve um problema, e ele que causou aquilo não é garantido por nós, mas a parte comercial, a parte, muitas das vezes são síndicos que são profissionais, que têm uma rede de condomínios, e aí a gente acaba, é um ponto só, pô, Marcelo, você consegue me ajudar? Flexibiliza, né? Às vezes o condomínio compra o material. Você vai pelo relacional. A gente vai pelo relacional. Então a técnica fica de lado, a questão do É papel... lógico que a gente evidencia, né? Que é muito Que foi uma importante. causa. Antigamente a gente... vamos ali, vamos fazer rapidinho. Agora é evidenciado Isso. e a gente está fazendo aquilo ali como uma cortesia. E uma outra Entende? coisa importante, como eu falei lá atrás sobre a reforma total da fachada. Não adianta eu ir lá reparar e não informar ao síndico Que que ele a precisa culpa é do resolver. condômino e o condômino precisa rejuntar o seu banheiro. Porque senão eu vou fazer E daqui a pouco vai estar e de a novo. criança vai Acontece cair muito de isso com novo, varanda, vai né? quebrar o braço de novo. Acontece isso muito com Muito. varanda, né? Então a gente faz... Com tela de proteção, né? Por vai exemplo, você proteção. fez lá... Infiltração em varanda também, Exatamente. infiltração no próprio piso da varanda, passando para lá Falta de baixo. rejunte, chapim sem rejunte. É. Tela é algo, é uma proteção individual do condômino que ele precisa, obviamente, seja para o pet, seja para a criança, mas nem sempre o instalador ele tem uma expertise. Então ele coloca uma fixação naquele clássico, na quina do concreto, coloca o parafuso em 45 graus, que ele vai, a aresta que tinha 3 centímetros de cobrimento do concreto, na norma Acabou de certinho, perder a resistência. ele acabou de perder a resistência. Então E quando você aí- vai lá, tá vazando a fachada, aí você entende que teve um item adicional, um agente externo que causou. Então, para você explicar isso e trazer isso como uma questão transparente, é a grande E aí eu entro com uma comunicação. pergunta. Vocês, técnicos, como é que vocês orientam o síndico nessas situações? Ele tem um morador que vai colocar uma tela de proteção, a fachada acabou de ser reformada, existe um manual ali, né, de conservação daquela fachada. Como que vocês orientariam a nossa querida co-host, síndica maravilhosa de 17 condomínios aqui? Primeiro eu ia falar, não coloca. Brincadeira. Não tenha pets, Brincadeira. você não vai precisar É de igual, tela. não fura, é Brincadeira. igual a pele, não fura. Não, Tem que brincadeira. furar. Se você tiver tem- pet e criança, coloque sim, é importante. Primeira coisa, eu queria voltar num tema que ele falou. Marcelo disse sobre o relacional. Acho muito importante. Mas sabe o que acontece? Quanto mais passa, mais você vê as pessoas querendo se aproveitar. Sim. Então, às vezes, o síndico, não é nem a culpa dele, mas o morador, ele induz o síndico, ele força o síndico a requerer uma coisa de você, sabendo que é responsabilidade do morador, ele não vai consertar e ele vai voltar. Então, muitas das vezes, a gente acaba fazendo. Mas em muitas O não, às ocasiões vezes, é também necessário, a gente sabe é disso. importante falar, porque senão vira uma bola de neve e aí todo o prédio vai colocar, Sim, começar a botar culpa no que Na você empresa. fez, e aí daqui a pouco tem uma reclamação e Por vira isso, uma bola a de neve. necessidade de comunicação, né? Então, assim, a Mas a gente ideia tá da mudando cortesia até... é bem legal. A gente tá mudando até alguns processos na Franco, né? São 17 anos fazendo isso. A gente vai completar 17 anos, né? Então, a gente já passou por quase tudo. A gente já passou pelo síndico, que é um negocinho, ele vai lá e pede uma cortesia. Aquele que você fez, aí ele pede um monte de coisa. Daqui a pouco vai no grupo do condomínio, no grupo dos síndicos e fala: Franco Não fez não isso, fez a garantia. E era uma coisa que era totalmente responsabilidade do condomínio, Posso né? contar uma coisa rápida sobre isso? Claro. Rapidinho, eu sei que tá acabando o nosso tempo já. Não, ainda temos tempo, ainda tá temos bom, tempo. Mas deixa eu falar uma coisa aqui. Eu recebi um convite, uma visita, Botafogo, e o prédio, a pessoa falou assim, ó, essa empresa aqui foi a empresa X, uma empresa muito renomada no mercado. Aí eu falei assim, mas foi uma droga. Aí eu falei assim, sério? Não, eu falei, soube que caiu a qualidade dessa empresa e tal, mas ainda é a maior empresa que a gente conhece como nome no mercado. O que aconteceu? Não, ó, eles fizeram a fachada, mas eles não fizeram a virada por baixo da viga. Viga do playground, fizeram a fachada e não trataram por baixo da viga. Aí eu falei assim, tudo bem, e o que o senhor quer que eu faça? Ele, não, eu só quero que você faça a virada por baixo da viga. Aí eu falei assim, tá bom. Então eles se recusaram, falaram que não estava em contrato e eles não iam fazer. Eu falei assim, o senhor pediu? Eu falei assim, eu pedi, claro que eu pedi, eu não ia deixar de pedir. Eu falei, tá bom, o senhor quer que faça o pilar também? Aí eu falei assim, o pilar também seria legal, porque eles também não fizeram. Eu falei assim, o senhor quer que faça a virada do pilar? Ele falou assim, não, aí não precisa não. Aí tu pegou. Aí eu falei assim, Quase que você pediu o vai contrato, cair pra né? cima de mim? Quase você pediu, me mostra Aí eu o falei, vai cair escopo pra do cima de mim com contrato. essa agora? Aí eu falei assim, é claro que ele não pediu e estava ali denigrindo outra empresa, falando mal daquilo dali. Então assim, a gente tem que entender que no mercado a gente está lidando com o ser humano. Sim.
Sim. Sempre vai haver reclamações pertinentes e sempre vai haver pessoas com certo desequilíbrio que vão falar bobagem só para poder te forçar a fazer uma coisa. E existe uma coisa chamada grupo de síndico, né? Ah, é. Que as empresas não estão dentro para se proteger. Porque é uma coisa assim, vai lá no Reclame Aqui e reclama. Eu tenho como me proteger e responder o que aconteceu. Agora, quando você está num grupo de síndico, a empresa não está lá dentro. Te convido a assistir um episódio do Olá Mundo Condominial. Vai sair essa semana, falando sobre direito do consumidor. E nós falamos sobre o Reclame Aqui, que é um órgão privado, não é público, Sim. e que ele não pode ser mais usado como referência para reclamações. Porque as pessoas vão lá e colocam qualquer coisa e não tem nenhum tipo de avaliação. Sim. Então pode ser a minha empresa falando mal da sua. E porque pode ser anônimo. Então não se usa mais vulnerável eu de acho que a reclamação. questão de ser anônimo, eu acho que já pior, começa. O negócio é, Já reclame aqui para o Se consumidor. você não Existe assume uma quem lei você do é. consumidor e você não fala quem você é? E existe o órgão público que pode fazer isso, que tem. A Exatamente. gente falou nesse episódio lá. Então, Legal, muito assi- bom. assiste que Mas é assim, interessante. menos ruim que eu tenho direito de resposta. Agora, no grupo do condomínio, eu nem sei o que estão falando. No grupo dos síndicos, eu nem sei o que estão falando de mim. E às vezes é o meu concorrente que tem um síndico lá dentro e fala, ó, mete o couro aí. Ainda bem, Porque ainda bem eu quero dominar essa que área. ainda existe empresas como a W Foster, como a Franco Vieira, como outras empresas no mercado, que eu sei que tem empresas no mercado legais e assim, Muitas. que se respeitam. Porque o mundo condominial é muito grande. A gente não precisa ficar falando mal de empresas. As empresas são parceiras. No momento que eu precisar de ajuda em qualquer coisa, eu sei que eu posso contar com a Franco Vieira. Sim. Então por que eu vou ficar falando isso. mal de uma coisa, ou estão criando uma polêmica, criando uma coisa por trás, se na verdade todos nós estamos ali para o bem do condomínio? E assim, né, gente? Tem condomínio para todo mundo, né? Tá, Tem é menos verdade, empresa a do que gente- condomínio para reformar. Eu, Vamos com falar a Beto, gente até verdade. brinca um pouquinho. A gente sai olhando pra mistura, cima é. e fala assim, por que as pessoas estão se Brigando degladiando mesmo, hein? Olha É. quantos prédios para todo mundo, para um monte de empresa de engenharia, E para um é monte de isso síndico, mesmo. para um monte de empresa É incrível, né? de terceirização de mão de E obra, quando a né? gente cresce quando a gente quer crescer para passar por cima do outro, a gente tá falando mais sobre a gente do que sobre o outro. É verdade. Sabe o que está acontecendo? Está parecendo favelização. Constrói-se uma isso coisa aqui, aqui, aí isso. todo O mundo entorno quer aquele faz entorno ali. isso. Aí, quer dizer, é um grupo de pessoas lutando pelo mesmo grupo de Mesmo? E condomínios. tem 10 trilhões Nossa de áreas Senhora, livres são os aí que- administradores que dominam a parte de Baixada Fluminense e que tem centenas de condomínios lá e e não ninguém tão olha. nem aí pra cá. É. Posso te contar uma coisa? Pode? Deve? Vou falar aqui. Pode falar. Marcela e Larissa já sabem. Ganhamos o prêmio da melhor empresa sim, de do manutenção Sim. predial. A gente vai trazer Isso aqui que o eu ia troféu. falar. É, a gente Poxa. esqueceu. Eu estava lá. Então, Parabéns pelo... Muito obrigada, É a gente isso. está muito Oh. feliz. O nosso troféu vai fazer parte aqui Vai, dos tem que nossos ficar do lado adereços. do Ficar nosso do lado. franquinho ali, Eu ó, acho. do Marcelinho. Eu acho. É Um pouquinho mais gordinho, mas não sei. Ah, Marcelinho, que legal. E eu queria aproveitar esses momentos finais Sim. que você olhasse para aquela câmera ali e que você desse um conselho para os síndicos em relação à manutenção predial. Olá, síndico. Como vocês já sabem, meu nome é Wesley Nunes. Sou engenheiro civil, sou professor de matemática, sou pós-graduado em matemática, pós-graduado em engenharia, tenho mestrado em cálculo estrutural. Então, vai aqui uma dica para você de uma pessoa que, além de viver o mundo condominial como eu vivo, também está do outro lado, tem empresa também, mas também vive em condomínio. Então, sabe muito bem tanto a vivência do síndico, quanto a sua vivência como morador, quanto a vivência da empresa. Deixar para depois qualquer tipo de manutenção construtiva, quer dizer, manutenção de fachada, manutenção de estrutura, ele não é ganhar tempo ou fazer caixa. Ele é colocar a vida do seu condômino em risco. Ele é colocar a sua vida em risco. Ele é colocar o caixa do seu condomínio também em risco. Porque quanto mais você deixa para lá, mais aumenta. Uma manutenção que hoje ela pode ser uma recuperação estrutural. Vou dar um exemplo. X mil, daqui a um ano, pode ser 10x mil. Então, vamos pensar num exemplo. Eu vou dar um exemplo prático de um condomínio no Recreio de Bandeirantes, que não vamos citar o nome dele. Esse condomínio tinha que fazer um reforço da fundação de 2 sapatas desse edifício, que dava aproximadamente uns 150 a 200 mil reais.
O condomínio não fez porque ele falou que era um absurdo, que eles não teriam condição de gastar e que teriam que fazer assembleias até conseguir juntar o dinheiro. Passou o tempo, passou 2 anos e eles nos convidaram para voltar lá. A avaliação foi feita e diagnosticou-se que o problema já não dava mais para recuperar daquele jeito. Eles não acreditaram na gente, convidaram uma outra empresa. A outra empresa esteve no local e falou assim, ó, não tem como recuperar mais desse jeito. O jeito que era 100 a 150 mil reais, passou a ser R$1,5 milhão de reais. Nossa. E o condomínio não conseguiria fazer. Foi interditado pela Defesa Civil para não cair. Nossa. E todos os moradores tiveram que sair dos seus apartamentos. Então, imagina você que está agora pensando, vou economizar, não posso fazer. Os moradores, o que fazer? Não vem com essa desculpa. O importante é, se vive em conjunto, divide-se as contas. Se vive em conjunto, quer o bem do próximo. Você quer que o seu vizinho morra? Você quer que a sua vizinha tenha um problema? Então, cuide tanto do seu quanto dos seus próximos. Cuide do seu condomínio e lembre sempre, preço não é diferencial. Diferencial é qualidade de atendimento, qualidade de serviço. E tenha uma boa sorte na sua próxima empreitada. Muito bom! Mestre. Depois disso, o que eu posso pedir? Suas considerações, Lari, sobre as manutenções prediais. Corroboram com tudo que o Wesley muito bem disse aqui. Eu acho que o síndico não é só aquela pessoa que está ali para dar a sua colaboração como morador, ou não é só aquele profissional que está ali para ganhar o seu prolabore mensal. A gente tem muita responsabilidade, não só pelo bem, mas pela vida. Então, assim, eu não tenho como precificar a minha vida, eu não tenho como precificar a vida da minha mãe, dos meus filhos, e eu sei que você não tem como fazer isso pela sua família também. Então, às vezes a gente pensa que é caro, mas o caro pode sair muito mais caro, ou o caro pode nem ter preço se a gente estiver falando de vida. Então, cuide do seu condomínio, assuma suas responsabilidades e divida com o coletivo. Maravilha. E agora eu vou perguntar Perfeito. para o Marcelo Vieira, que, veio nos prestigiar, Que né, Lari? romântico. A gente está muito estou. bem Esse acompanhado. podcast, para quem tá chegando agora, esse podcast era para ser eu e Marcelo. Só que eu, né, já conheço a agenda desse ilustre homem maravilhoso. Imagina. E convidei a Lari para estar aqui isso. comigo nessas quartas-feiras que a gente grava. E eu queria as considerações do Marcelo sobre as manutenções prediais. Eu, como sempre falo, quer dizer, antes das manutenções e de tudo, o agradecimento ele é sempre necessário, eu sempre lembro disso, de ter a minha esposa, minha sócia, minha parceira, minha idealizadora disso aqui, a Lari, que tanto nos abraçou, está aqui, né, cordialmente, todas as quartas. E por que eu falo sempre isso? Porque possibilita que eu esteja do outro lado, nos bastidores, como hoje, né, eu estou aqui, existe um time lá fora tratando para que todo esse conjunto de informações, de exemplos, de obras que existam, possam de fato existir, né? Nós, sozinhos ou com grupos pequenos, não chegamos a lugar nenhum. Então, eu acho que eu deixo para agradecer, acho que esse espaço, né, o Franco Conecta nasceu de uma necessidade, nasceu de uma oportunidade, e eu tenho visto resultados absurdamente positivos. Os nossos síndicos agradecem, muitas vezes as pessoas me ligam, pô, Marcelo, assistiu o capítulo tal, pô, a Roberta falou sobre isso, levou um convidado bacana. Então, esse seria o meu grande tema aqui, agradecer o Wesley que veio hoje para falar de uma disciplina, cara, absurdamente, é muito mais ampla que isso, obviamente, a gente tem aí o próprio podcast dele para poder ilustrar, mas no resumo é agradecer e deixar com que isso fique uma sementinha para mais 10, 20, 50, 100 capítulos que virão aí. Maravilhoso. Com essa destreza aqui dessas meninas que nos Posso deixar minha rede social? Claro, deve. Pessoal, deve estar escrito aqui, você deve deixar aqui na edição aqui, mas vamos lá. Olá Mundo Condominial é o podcast que nós apresentamos, eu e Marcelo, meu grande irmão de empreitada pela vida inteira. O Marcelo é uma pessoa maravilhosa, da Chamar, que inclusive é o idealizador do prêmio do Síndico Awards, que vocês ganharam, que assim, é uma pessoa muito amiga e que a gente apresenta o programa com muito carinho para vocês. E o Instagram é W Foster Engenharia, que é só colocar W Foster Engenharia, deve estar escrito aqui embaixo, para que vocês tenham acesso a mais vídeos e informações sobre manutenção predial e engenharia estrutural. Maravilhoso. E eu vou fazer minhas considerações aqui. Por favor. Essa mesa está composta de Conexão, que é o nome do nosso instituto, que é o Franco Conecta. O
nosso podcast, ele é para conectar, ele é para informar, ele é para capacitar, para potencializar esse mercado. Então, assim, eu estou muito feliz de estar fazendo essa jornada aqui com vocês da engenharia predial. A gente vai trazer outros episódios. Então, assistam. E eu queria falar aqui com você, porque eu vejo muita gente que assiste. Mas sabe o que eles não fazem? Acontece lá com você. Não curtem. Não curtem. Não compartilham. E tem gente que não se inscreve. Você acredita nisso? É, eu sei, sim. Então, gente... E pior, não compartilha com o síndico. Mora no condomínio, mas não mostra nem pro síndico dele. Exatamente. Então, assim, o melhor algoritmo é você. É você que vai compartilhar, é você que vai se inscrever, é você que vai curtir. A gente precisa disso para que esse conteúdo tão incrível, todo mundo tá deixando suas empresas aqui para estar aqui, para compartilhar, para que esse conteúdo chegue no maior número de pessoas. E você pode fazer isso, pode nos ajudar a levar esse conteúdo, essa jornada de engenharia predial e também todos os nossos outros episódios Assuntos maravilhosos importantíssimos. que estão aqui no nosso podcast. Wesley, muito, 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 Que muito isso. obrigada. Estarei aqui sempre que for convidado. Para mim foi Maravilhoso. um Já temos que prazer. marcar. Para mim foi um imenso prazer e eu assim adorei a conversa. Adoro estar do lado também de outros engenheiros conversando sobre engenharia, porque acho que poucos engenheiros que são formados com amor na profissão não fazem bem feito aquilo que eles escolheram fazer, não é isso, Marcelo? E eu vou além, independente da profissão, eu acho que esse é um outro fundamento da relação entre profissionais, seja da elétrica, do prestador de serviço, do produto de limpeza. As pessoas precisam ser cada vez mais empáticas, terem essa relação, porque hoje a gente fala sempre do comércio, o cara quer vender, seja o que for, você precisa ter isso aqui. E eu acho que essa é a grande proposta, é o que eu sempre falo nos condomínios. Gente, a relação interpessoal, ela nos leva a mundos aí que a gente precisa melhorar muito. E acho que por aí a gente consegue, independente da profissão ou até do nível social que a gente vê por aí. Deixar o último recadinho aqui, o pessoal do Olá Mundo Condominial, sigam o Franco Conecta. O pessoal da W Foster Engenharia, sigam o Franco Conecta. Quanto mais informações vocês tiverem, sempre vai ser melhor. E é Excelente. isso, Roberta. Vamos Acho que finalizar, essa né, mesa, Lari? ela dá tão certo porque a gente sempre traz gente que trabalha pra gente e que gosta de gente. Ah, isso aí. É sobre Então, isso. É isso, gente. É sobre isso. beijo. Beijos, até Grande a abraço. próxima. Tchau, tchau.